dia, turma! Na nossa aula de hoje, nós faremos a correção da atividade da página 122, raiz quadrada exata de números racionais. Na primeira questão, pede para a gente observar as seguintes figuras. Olha, aqui nós temos 3 quadrados, um com lado 6, outro com lado 2/3, outro com lado 0,7. Por meio dessas figuras, descubra geometricamente o valor de raiz quadrada de 36. Raiz quadrada de 36, ó, vai ser 6. 6 vezes 6 é igual a 36. Na letra B, raiz quadrada de 0,49. Raiz quadrada de 0,49 vai ser 0,7. E na letra C, a raiz quadrada de 4 nonos. No caso aí, ó, vai ser o quadrado com lado tamanho de 2/3. Na segunda questão, pede para a gente determinar a raiz quadrada dos seguintes números. 2.304. Então, é um número muito grande. A técnica que a gente usa para determinar a raiz quadrada de números muito grandes é a decomposição em fatores primos. Ó, 2.304 divide por 2, que vai dar quanto? 2.304 dividido por 2 vai dar 1.000. 2 dividido por 2 dá 1, abaixo 3. 1 vezes 2, 2 para 3, 1, abaixo 0. 10 dividido por 2, 5 vezes 10 é 10 para 10, 0. Abaixo 4. 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 2, 4 para 4, 0. Então, vai ser 1.152. Continuamos a divisão por 2 ainda, que vai dar aí, olha só, 11 dividido por 2 dá 5 vezes 2, 10 para 11, 1. Abaixo 5, 15 dividido por 2 dá 7. Vezes 2, 14 para 15, 1. Abaixo 2, 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 2, 12 para 12, 0. Dá 576. Dividido por 2, 576 dividido por 2 vai dar 5 dividido por 2 dá 2. Vezes 2, 4 para 5, 1. Abaixo 7, 17 dividido por 2 dá 8, vezes 2, 16, para 17, 1, abaixo 6, 16 dividido por 2 dá 8, vezes 2, 16, para 16, 0. 288. Por 2 vai dar 144. Por 2 vai dar 72. Por 2 dá 36. Por 2 dá 18. Por 2 dá 9. E agora não vai mais por 2, vai ser por 3. 9 dividido por 3 dá 3, que dividido por 3 dá 1. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, ó, 2 elevado ao quadrado, vezes 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 3 elevado ao quadrado. Então, por que que eu não coloquei 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a oitava? Para justamente lembrar vocês, ó, que quando o índice é igual, ó, ao expoente, nós podemos fazer o quê? Ó, cancelar e eliminar esse número da raiz. Aí vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Então, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 3 dá 48. Então, a raiz quadrada de 2.304 é igual a 48. Então, para a gente descobrir a raiz quadrada de um número muito grande, vocês podem ir por tentativas ou também é só fazer aqui, ó, a decomposição em fatores primos. Na letra B, nós temos 676. Eu só vou passar para vocês aqui, que no caso vai ser 26. Se eu fizer 26 vezes 26, vai dar 676. Na letra C, vai ser 1.764. Ó, nós estamos calculando aqui, lembrando a vocês, a raiz quadrada desses números. Então, vai ser 42. Na letra D, nós temos aí, ó, 2.500. 2.500 de 25, não é 5? De 2.500 vai ser 50. 50 vezes 50 é 2.500. Na letra E, 3.600. A mesma coisa, 36 não é 6? 6 vezes 6, 36. 60 vezes 60 dá 3.600. Na letra F, nós temos aí 1.089. 1.089 vai ficar aí 33. Na letra G, pede para a gente calcular de 6.561, que vai ser
No caso, 181. E na letra H, pede para a gente calcular de 5.184, que vai ser 72. Então, se vocês, né, fazerem a decomposição em fatores primos desses números aqui, vocês vão encontrar esse resultado, certo? Na terceira questão, pede para substituir a letra X pelo número racional positivo que verifica cada uma das seguintes igualdades. Então, na letra A, nós temos a seguinte igualdade. X ao quadrado é igual a 100. Qual o número que a gente eleva ao quadrado que dá 100? Nesse caso aqui, ó, x vai ser igual a 10. Na letra B, nós temos x ao quadrado igual a 121. Qual é o número que a gente eleva ao quadrado que dá 121? É o número 11. Então, se eu calcular a raiz quadrada de 121, qual vai ser? 11. Então, aqui, ó, no lugar do x, eu vou colocar o número 11. Na letra C, nós temos x elevado ao quadrado é igual a 1 sobre 16 avos. Qual o número que eu elevo ao quadrado que vai dar 1 16 avos, ó? Que eu elevo ao quadrado que dá 1 vai ser o próprio 1. E que eu elevo ao quadrado que dá 16 vai ser 4. Então, vai ser 1/4 que eu tenho que colocar no lugar do x. Na letra D, nós temos aí x ao quadrado é igual a 0,0016. Qual o número que eu elevo ao quadrado que dá 0,016? Eu calculando a raiz quadrada de 0,016 é o número 0,04. Viu? No lugar do x eu vou ter que colocar o número aí 0,04. Na letra E, x é igual a raiz de 25. Quem é a raiz quadrada de 25 aí? 5. Na letra F, x vai ser igual a raiz quadrada de 36 sobre 49. No caso aí, quem é a raiz quadrada de 36? 6. E a raiz quadrada de 49? 7. Então, x vai ser igual a 6 sétimos. Na quarta questão, sabe-se que A é igual a raiz quadrada de 121 sobre 196. Qual é o valor do número A? É só a gente resolver aí a raiz ao quadrado de 121. Qual é a raiz quadrada de 121? 11 vezes 11 vai ser 121, então é 11. E de 196 vai ser 14. Então, o valor do número A é 11/14 avos. Na quinta questão, se x representa a raiz quadrada do número 64 sobre 225, ó, x vai ser igual a esse número aí. Qual é o valor de x? É só a gente resolver também, ó. Qual é a raiz quadrada de 64? 8. E de 225, 15. Então, o valor de x é 8/15 avos. Na sexta questão, pede pra gente calcular, na sexta questão, o valor das expressões. Na letra A, ó, raiz quadrada de 16 nonos. Primeiro, a gente calcula, ó, do numerador e do denominador. Qual é a raiz quadrada de 16? 4. E de 9, 3. Então, 4/3. Na letra B, raiz quadrada de 0,25. Se você não souber calcular assim decimal, a gente pode transformar esse número, ó, em fração. 0,25 é o mesmo que 25 sobre 100. Então, qual é a raiz quadrada de 25? 5. E de 100? 10. Então, vai ser 0,5, certo? De 0,25, a raiz quadrada vai ser 0,5. Na letra C, nós temos aí a raiz quadrada de 25, 36 avos. Ó, a raiz quadrada de 25 é 5, de 36 é 6. Então, vai ser 5 sextos. Na letra D, nós temos aí para calcular a raiz quadrada de 1/4. Raiz quadrada de 1 é 1 e de 4 é 2, vai ser meio. Na letra E, nós temos aí raiz quadrada de 49 centésimos sobre 100. Quem é a raiz quadrada de 49? 7. E de 100, 10. Então, vai ficar 7 décimos. E a raiz quadrada na letra F de 1,96. Não sei calcular de vez, não, do número decimal. O que eu vou fazer? Transformar ele em fração, ó, 196 por 100. Quem é a raiz quadrada de 196? 14. E de 100, 10. 14 décimos, ó, é o mesmo que 1,4, né? 14 décimos é o mesmo que 1,4.
Na sétima questão, pede para a gente calcular o valor das expressões. Então, na letra A, nós temos raiz de 441 mais raiz de 256 menos raiz de 900. Então, quem é a raiz de 441? Vamos ver quem é a raiz quadrada de 441? Então, 441 dividido por 3 vai dar aí 441 dividido por 3 dá 1 vezes 3, 3, abaixo 4, 14 dividido por 3 dá 4 vezes 3, 12, dividir 12 para 14, 2, 21 dividido por 3, 7, daí dá 147 por 3, 147 por 3, 14 por 3 dá 4, abaixa o 7, 27 dividido por 3 dá 9. 49 aí só vai dividir por 7, que 7 também só vai dividir por 7, que dá 1. Então, vai ficar o 3 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. Vamos eliminar. 3 vezes 7 é igual a 21. Então, raiz quadrada de 441 é 21. Mais de 256 por 2. 256 por 2 dá 128. Por 2 vai dar 64. Por 2 dá 32, por 2, 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, que por 2 dá 1. Então, ó, vai ficar 2 ao quadrado, 1, 2, 3, 4, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado. Vamos eliminar aí, vai ficar 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. E a raiz de 900 vai ser 30. 21 mais 16 vai dar 37, menos 30, que vai ser 7. Então, estamos aí, ó, na letra A, o valor da expressão é 7. Na letra B, nós temos a seguinte expressão: meio mais raiz quadrada de 16 nonos menos raiz quadrada de 25/36 avos. Então, ó, meio, vamos calcular a raiz. Qual é a raiz quadrada de 16 nonos? Vai ser 4 terços, menos raiz quadrada de 25/36 avos, 5 sextos. Então, 1 meio mais 4 terços menos 5 sextos, certo? Ó, denominadores diferentes. O que a gente vai ter que fazer? Tirar o MMC. Lembrando da regrinha que o maior número se divide pelos outros, o MMC é esse número maior, que no caso aí vai ser o 6. Ó, 6 dividido por 2, 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 3, 2 vezes 4, 8. 6 dividido por 6, 1 vezes 5, 5. Então, a gente conserva o denominador e vamos somar e diminuir apenas os numeradores. 3 mais 8 menos 5, que vai ficar quanto aí, ó? 3 mais 8, 11. 11 menos 5, 6. 6 sextos é o mesmo que 1. Então, a resposta aí da letra B vai ser 1. Na oitava questão, pede pra gente calcular a raiz quadrada exata de cada um dos números a seguir. Nesse caso aqui agora são os decimais. Então, 12,25, né? Que seria 1.225 sobre 100. Então, vou dar só as respostas para vocês aí, ó. 3,5. Na letra B vai ser 12,96, que vai ser 3,6. Na letra C, raiz quadrada de 30,25, que vai ser 5,5. Na letra D, raiz quadrada de 29,16, que vai ser aí 5,4. Na letra E, vai ser raiz quadrada de 0,0784, que vai ser 0,28. Na letra F, raiz quadrada de 0,1024, vai ser 0,32. Na letra G, raiz quadrada de 0,0729, que vai ser 0,27. E na letra H,
raiz quadrada de 0,0324, que vai ser 0,18. Na nona questão, pergunta qual destes números é igual a raiz quadrada de 0,0064, certo? Na letra A nós temos a opção 1 oitavo, na letra C 2 quintos, na letra E 2/25, na letra B 8 décimos, na letra D 1/80. Então, como transformou aqui a resposta em fração, vamos transformar também aqui o número decimal em fração. Vai ser 64, então nós temos 1, 2, 3, 4 sobre 10.000. 64 sobre 10.000, né? Temos que ter 4 zeros aí. 64 sobre 10.000. Então, qual é a raiz quadrada de 64? 8. E a raiz quadrada de 10.000 vai ser 100. 8 centésimos. O que a gente vai fazer aqui agora? Tem a resposta aqui pra gente marcar? Não. Mas a gente pode ainda simplificar aqui, ó. Por quanto? Por 4, ó. 8 dividido por 4 dá 2 e 100 dividido por 4 dá 25. Então, vai dar 2/25, que é a alternativa. A alternativa E, certo? É a alternativa E, que vocês vão marcar. Na 10ª questão, fala assim: um número é expresso por A elevado à 10ª potência vezes B elevado à 4ª. Qual é a expressão que representa a raiz quadrada desse número? Então, ó, qual é a expressão que representa a raiz quadrada desse número? Se a gente calcular a raiz quadrada desse número, o que a gente vai obter? A gente sabe que o índice da raiz aqui é 2, então eu posso tirar esses números da raiz fazendo o seguinte, dividindo o expoente pelo índice. Ó, 10 dividido por 2 dá 5, vai ficar A elevado à 5ª vezes B elevado a 4 dividido por 2, 2. Então, a expressão que a gente vai obter é A elevado à 5ª vezes B elevado ao quadrado. Na questão 11, a gente tem que x é igual a raiz quadrada de 1,69 sobre 1,44 e y é igual a raiz quadrada de 0,81 sobre 0,04. Calcule o valor de x dividido por y. Então, vamos calcular primeiramente aí a raiz quadrada desses números, certo? Então, quanto é que vai ficar? Vamos ver. 1,69, valendo aí o x vai ser 1,3 e de 1,44 vai ser 1,2. Então, x é 1,3 sobre 1,2. E y é 0,81, então vai ser 0,9 sobre 0,04, que vai ser 0,2. Então, dividido por 0,9 sobre 0,2. Divisão de fração, o que a gente vai fazer? Conserva a primeira fração, 1,3, dividido, e multiplica pelo inverso da segunda, ó. Vou inverter a segunda. Então, 1,3 vezes 0,2, quanto é que vai ser? Vamos calcular aí. 1,3 vezes 0,2, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 1, 2. 0 vezes 3, 0, 0 vezes 1, 0. 2, ó, 0,26. E 1,2 vezes 0,9. 1,2 vezes 0,9. 9 vezes 2, 18, vai 1, 9 vezes 1, 9 e 1, 10. 0 vezes 2, 0, 0 vezes 0, 0. 8, 0, 1. Vai dar 1,08. 0,26 dividido por, no caso aí, é 1,08. Aqui, gente, ó, a mesma coisa da gente tá 26 sobre 100 dividido por 108 sobre 100. A gente transformou aqui agora em fração. Esse traço aqui indica divisão, ó. Indica divisão. Então, 26 sobre 100 vezes 100 sobre 108, ok? Cancelamos, vai ficar 26 sobre 108. 26 sobre 108
Como é que a gente vai agora aqui, ó? Pode simplificar? Pode. Por quanto? Por 2. 26 dividido por 2 dá 13 e 108 dividido por 2 dá 54. Como não dá mais para simplificar, nossa resposta daí é 13,54 avos. Na 12ª questão, pede para a gente classificar aí como verdadeira ou falsa cada afirmação. A raiz quadrada de um número racional positivo sempre é exata? Sempre é exata, é uma afirmação. Falsa, né? Não é sempre exata. Temos algumas raízes que vão ser números decimais ou dízimas, ou número real. O oposto do módulo de menos 5 é a raiz quadrada exata de 25. Olha só, módulo de menos 5 vai ser igual a 5. Quem é o oposto de 5? O oposto de 5 é menos 5. Menos 5 é a raiz quadrada exata de 5? Falsa também. 5 mais 5 é a raiz quadrada exata de 5. C. O número 250.000 tem raiz quadrada exata? Essa aí é verdade, sim. Né? A raiz quadrada exata de 250.000 é igual a 500, né? Se vocês multiplicarem 500 por 500, vai ser, no caso, exato. Então, vai ser falso, falso e verdadeiro. Até a próxima.